sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver transistor, resistência de emissor refletida. Os melhores sistemas de polarizações do transistor é usando resistências de emissor. Mas isso complica a análise, pois a corrente de base e de coletor circulam por essa resistência, resultando num sistema de equações. Qual a solução? Refletir a resistência de emissor para a base. Aí, a equação de base fica similar à equação de polarização sem resistência de emissor. E tudo fica mais fácil. Vou analisar um circuito usando essa técnica nesse tutorial. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. A missão é determinar VCE. Você ainda lembra das três características do transistor? 1. A corrente de coletor é igual à corrente de base vezes o beta. 2. A tensão VBE é igual a 0,7 volts. 3. Corrente de emissor é igual à corrente de coletor. E o beta é igual ou maior do que 100. E deu para o transistor? Isso mesmo! Vamos usar todas hoje. Existem duas malhas. A malha de entrada, que é mostrada na figura. Vou escrever a equação usando a lei de Ohm, para ter como incógnitas as correntes, o velho truque da lei de Ohm. Essa é a equação da malha de entrada. Note que aparecem as duas incógnitas, IB e IC. Essa é a malha de saída. Essa malha passa pela pergunta VCE. Essa é a equação da malha de saída. Note que também tem duas incógnitas. Isso não são duas equações, isso é um sistema de equações. Ficou muito difícil. Sim, é verdade, mas não é tanto assim. Mas agora, a boa notícia. Tem como simplificar e escapar dessas equações. Como fazer isso? Usando a resistência refletida. Viva! Vamos relembrar então? Isso porque eu já fiz um tutorial sobre o assunto. O link está na descrição desse vídeo. É muito fácil refletir a resistência de emissor. Você pega a resistência de emissor e desenha no circuito de entrada, antes da base, e tira essa resistência do emissor. A resistência de emissor, desenhado em série com a base, é chamada de resistência refletida. Qual o valor? Detalhezinho importante: o valor da resistência refletida é igual ao valor da resistência de emissor multiplicado pelo beta do transistor. Simples assim. Alguns livros indicam que o valor da resistência de emissor deve ser multiplicado por beta mais 1. Mas quando o valor do beta for muito grande, maior ou igual a 100, somar 1 não muda muito. Veja como fica o circuito. A resistência refletida é igual a 1,2 kΩ vezes 100 do beta. Isso é igual a 120 kΩ. Ficou muito mais simples, não é mesmo? Agora fica fácil determinar a corrente de base. Na malha de entrada só tem essa corrente como incógnita. Usando a lei das malhas simplificada fica: está sendo gerado mais 12 volts. Estão sendo consumidos menos 1000 kΩ vezes a corrente de base. Aqui eu vou usar 1000 kΩ ao invés de 1 megaohm, porque as resistências devem ser escritas todas na mesma unidade. 1000 kΩ é igual a 1 megaohm. Por isso é bom estar sempre praticando, analisando os circuitos, relembrando. Relembrar é aprender. Continuando, menos 120 kΩ da resistência refletida vezes a corrente de base. Veja onde foi parar a resistência de emissor. Menos 0,7 volts da junção base-emissor, tudo isso é igual a zero. Olha a soma das duas resistências, elas estão em série, por isso tem que somar. 12 volts menos 1120 kΩ menos 0,7 volts, tudo igual a zero. Agora é só isolar a corrente de base e calcular. A corrente de base é igual a 0,01 mA. Agora vou para o circuito de saída. É lá que está a pergunta VCE. Primeiro a corrente de coletor. Quem define a corrente de coletor? O transistor. Isso mesmo.
A corrente de coletor é igual ao ganho beta vezes a corrente de base. Corrente de coletor é igual a 0,01 mA vezes 100, isso dá 1 mA. Agora é só resolver a malha de saída para determinar VCE. Nesse caso, você deverá voltar ao circuito original. A resistência refletida só é usada para determinar a corrente de base. Vou usar a lei de Ohm na tensão sobre R2 e R3. A tensão sobre R2 é igual a 1 mA vezes 4,8 kΩ, isso dá 4,8 volts. A tensão sobre R3 é igual a 1 mA vezes 1,2 kΩ, isso dá 1,2 volts. Agora é só aplicar a lei das malhas na malha de saída. Conhecemos todas as tensões, menos VCE. Mais 12 volts, menos 4,8 volts, menos VCE, menos 1,2 volts, tudo isso é igual a zero. Isolando VCE e resolvendo, 12 volts menos 6 volts, VCE é igual a 6 volts. Essa é a solução do exercício. Você recordou nesse tutorial como analisar circuitos com transistores usando a resistência refletida? É muito fácil. Vamos continuar recordando, analisando novos circuitos, mas isso em outros tutoriais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!